Olá, pessoal! O tema da nossa videoaula é sistema reprodutor. A gente vai diferenciar em sistema reprodutor feminino e sistema reprodutor masculino. E a primeira coisa que a gente vai fazer para começar a entender o sistema reprodutor é dizer quais são os componentes que integram esse sistema e logo após a gente vai falar quais são as funções específicas de cada um desses componentes. O sistema reprodutor masculino é então formado por testículos, epidídimos, ductos deferentes, vesículas seminais, ductos ejaculatórios, próstata e pênis. Começando pelo saco escrotal, ele tem a sua função diretamente ligada aos testículos. É dentro do saco escrotal que estão localizados os testículos, que funcionam mais ou menos a 33 graus Celsius, enquanto o corpo apresenta uma temperatura de aproximadamente 37 graus Celsius. É por isso que quando está muito frio, o saco escrotal ele vai escolher encostar o testículo no corpo justamente para aquecer esse testículo. E quando está calor, acontece justamente o inverso. Então, a função do saco escrotal é a regulação da temperatura do testículo. O testículo, então, é a gônada masculina e tem como função a produção de espermatozoide e de hormônio testosterona. Dentro dos testículos, existe um conjunto de túbulos chamados de túbulos seminíferos e são nesses túbulos que ocorre a produção de espermatozoide e também nas células de Leydig a produção do hormônio masculino chamado de testosterona. O testículo serve para duas coisas: para a produção de espermatozoides e também para a produção de testosterona. Quando ocorre o estímulo sexual, o testículo ele começa a aumentar sua velocidade de produção de espermatozoides. Os espermatozoides eles vão ficar armazenados numa bolsa chamada epidídimo, que fica localizada em cima dos testículos. O epidídimo ele tem como função a maturação dos espermatozoides e é no epidídimo que o espermatozoide vai adquirir a movimentação do flagelo e vai ficar pronto para penetrar no sistema reprodutor feminino. E é também o local de armazenamento dos espermatozoides. No momento da ejaculação, os espermatozoides são eliminados pelo canal deferente. Ele vai trazendo os espermatozoides que vão passar pela vesícula seminal para receber um líquido responsável por nutri-los. Depois disso, os espermatozoides, junto ao líquido seminal, vão passar pela próstata. A próstata, por sua vez, também vai jogar um líquido nos espermatozoides, que será responsável pela proteção dos mesmos. É um líquido alcalino que vai proteger esses espermatozoides contra a acidez da vagina. Quando os espermatozoides se juntam ao líquido da vesícula seminal e ao líquido prostático, ele passa a ser chamado então de sêmen. É na ejaculação então que o sêmen passa pelo canal que está dentro do pênis, chamado de uretra. As funções da uretra são duas. A primeira é a função reprodutora e a segunda é a função excretora, já que a urina também vai ser eliminada através da uretra. O pênis é mais um dos componentes que integram o sistema reprodutor masculino. Ele é o órgão copulador desse sistema e, por sua vez, é formado por 3 corpos eréteis que vão se encher de sangue, aumentando o volume e a rigidez, provocando então a ereção. Esses 3 corpos eréteis, eles vão ser 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. E é dentro do corpo esponjoso que se encontra a porção peniana, ou chamada de porção esponjosa da uretra, que vai conduzir alternadamente o sêmen ou a urina. Integrando ainda o sistema reprodutor masculino, a gente tem a glândula bulbouretral, que tem a função de jogar um líquido na uretra para lubrificar essa uretra e para tirar toda a acidez causada pela urina, uma vez que os espermatozoides não sobrevivem em lugares ácidos e dessa forma não seria possível haver a fecundação. Por último, a gente vai falar sobre a vasectomia, que é uma cirurgia de esterilização masculina que é realizada com uma incisão na parte posterior da bolsa escrotal, ligadura e também a retirada de um segmento do ducto deferente. Dessa forma, os espermatozoides eles não podem ser eliminados, então vão morrer e ser reabsorvidos no epidídimo. A vasectomia ela não vai afetar as células de Leydig, portanto, em nada vai interferir na libido ou nas funções sexuais.
O sistema reprodutor feminino, ele se diferencia funcionalmente do sistema reprodutor masculino por uma característica essencial. Ele não vai se limitar somente a produzir os gametas e os hormônios sexuais, mas também vai ser o receptáculo do concepto. Ele vai desenvolver e vai nutrir o embrião desde o início até o final da gestação. Os órgãos genitais externos femininos vão formar um conjunto que se chama vulva e é composto por estruturas como o monte púbico, que é uma elevação de tecido adiposo e é recoberto por pelos que protege a sínfise púbica, os grandes lábios, que possuem tecido adiposo e também pelos pubianos e vai ter como função a proteção, os pequenos lábios ou lábios menores, que não possuem gordura ou pelos e possuem também a função de proteção. Esses lábios, eles vão proteger 3 estruturas: o clitóris, a uretra e a entrada da vagina. Vamos começar pelo clitóris. O clitóris, ele possui massa de tecido erétil, ele é análogo ao pênis e é recoberto parcialmente pelo prepúcio do clitóris. É uma prega de pele próxima à união anterior dos lábios menores. Quando há o estímulo sexual, o clitóris ele fica bastante irrigado e também fica rígido. Ele possui muitas terminações nervosas, por isso ele é tão sensível. E por ser tão sensível, ele favorece o orgasmo. Mas qual é, então, a importância do orgasmo? Durante esse momento do orgasmo, o aparelho reprodutor feminino interno, ele vai começar a fazer diversas contrações e isso vai facilitar a movimentação do espermatozoide. Um pouco mais abaixo do clitóris, localiza-se a uretra, que é o local de saída da urina. Ainda mais embaixo se encontra a entrada da vagina, ou também chamada de vestíbulo vaginal. Existe uma fina membrana, quando a mulher ainda é virgem, que se chama de ímen. Essa barreira, ela vai ser rompida durante o ato sexual. Seguimos então com a vagina, ou canal vaginal, que apresenta mais ou menos 10 centímetros e vai da base da vulva até a base do útero. É o órgão de cópula feminino, onde o pênis é colocado e também o espermatozoide do macho será depositado. A vagina é o canal de saída do bebê que vai se dilatar para que a criança saia. Fazendo então a comunicação da vagina com o útero, existe ainda o colo do útero, que é a menor parte do útero. No útero, por sua vez, ocorre o desenvolvimento do embrião. Existe um tecido que reveste o útero e é bastante vascularizado, chamado de endométrio. Mas para que é que serve o endométrio? É lá que o embrião vai se fixar. O processo de fixação do embrião no útero através do endométrio se chama de nidação. Existe ainda um problema que acomete algumas mulheres chamado de endometriose, que é quando as células que formam o endométrio se depositam em outros locais, como por exemplo, os ovários, o intestino ou até mesmo a tuba uterina. O endométrio, ele se desenvolve a cada 28 dias e o seu desenvolvimento é estimulado por conta de hormônios. Se por acaso a mulher tiver células que formam o endométrio em outros locais que não seja dentro do útero, elas também vão se desenvolver e vão poder pressionar órgãos, causando dor. Além da dor, algumas mulheres apresentam ainda muita dificuldade para engravidar. Por que então o endométrio se desenvolve a cada 28 dias? Porque caso a mulher não engravide, esse endométrio ele vai ser eliminado juntamente com o sangue decorrente da degeneração de alguns vasos sanguíneos dessa região. Esse processo é chamado de menstruação e vai consistir na descamação do endométrio. O útero, por sua vez, vai se comunicar com 2 estruturas chamadas de tubas uterinas. É uma estrutura comprida, bem fina e termina com uma espécie de franja que vai se comunicar com o ovário. Dentro dessas tubas uterinas existem algumas células ciliadas que vão facilitar a movimentação do óvulo. Na verdade, ele é o ovócito secundário que vai sair do ovário e vai se movimentando até alcançar o espermatozoide. Então, é na tuba uterina que ocorre o encontro do gameta masculino com o gameta feminino e isso se dá por fecundação. Logo após, vai ocorrer a formação do zigoto, que vai passar por sucessivas mitoses e formar então o blastocisto, que vai sair da tuba uterina e se fixar então na parede do endométrio. Os ovários
são as gônadas femininas. Se localizam mais ou menos na altura da virilha e tem como função a produção do óvulo, ou gameta feminino. Numa parte dos ovários, no córtex ovariano, nós vamos encontrar os folículos ovarianos. É dentro do folículo ovariano que está o ovócito, ou óvulo jovem. Então o folículo vai se desenvolvendo e chega um momento que ele vai eliminar o gameta feminino. Esse fenômeno é chamado de ovulação. Antes da ovulação, esse folículo ele vai secretar um hormônio chamado de estradiol ou estrógeno. Após a ovulação, então, o folículo continua se desenvolvendo, mas a partir de agora ele passa a ser chamado de corpo lúteo. Esse corpo lúteo, por sua vez, continua produzindo hormônios sexuais. Ele vai continuar secretando estradiol e passa também a secretar um hormônio chamado de progesterona. São esses hormônios que estão mantendo o endométrio preso na parede do útero. E esse endométrio está esperando que o ovócito seja fecundado por um espermatozoide. Se for fecundado, o embrião vai se fixar na parede do útero e a mulher estará grávida. Caso não ocorra a fecundação, o corpo lúteo vai se desintegrar e parar de secretar estradiol e progesterona e não vai mais ocorrer a manutenção do endométrio dentro do útero. E esse endométrio vai ser eliminado através da menstruação. Esse ciclo ocorre a cada 4 semanas mais ou menos e é chamado de ciclo menstrual. As mamas também integram o sistema reprodutor feminino. Elas possuem importância na reprodução porque produzem leite. Essas glândulas mamárias são glândulas sudoríparas que são modificadas e se localizam sobre a musculatura torácica anterior. Elas se ligam à musculatura torácica pela fáscia muscular e à pele pelos ligamentos suspensores de Cooper, que podem se afrouxar com a idade, causando a apitose mamária. O leite, ele é produzido nos alvéolos mamários que se unem em lóbulos e estes em lobos mamários. Cada alvéolo possui ductos que vão se unindo progressivamente até desembocar nos ductos lactíferos, que se abrem na papila mamária do mamilo. Em volta da papila mamária há uma área de pele escura, chamada de auréola mamária, que possui muitas glândulas sebáceas. E por fim, a histerectomia é a retirada cirúrgica do útero, que pode ser indicada em casos de tumor, de endometriose e também miomas. A histerectomia ela é dita parcial quando se preserva o colo do útero, total quando o colo do útero é retirado e radical quando há retirada das tubas uterinas, dos ovários e até mesmo da parte superior da vagina. A cirurgia ela pode ser realizada por via abdominal ou via transvaginal. E o prolapso uterino é quando a sustentação dos ligamentos uterinos e os músculos do períneo se enfraquecem, o que geralmente está relacionado à idade, a múltiplos partos ou partos traumáticos. O útero ele pode escorregar então pelo canal vaginal e expor o colo uterino pelo ósteo da vagina. É uma condição de grande desconforto e frequentemente exige correção cirúrgica.